Oi, eu tô aqui com mais um Fala Flá. Se você gosta de saber sobre tecidos, produção, modelagem, se você também quer ter sua própria loja, a gente aqui tem sempre esse conteúdo. Então se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Então hoje aqui eu vou mostrar para vocês alguns tecidos que são cores específicas da fabricante Rossetti. Então é um tecido que eu gosto bastante, uso muito e vocês podem ver que a gramatura é boa, tecido de excelente qualidade, sem contar as cores perfeitas, que tem uma grade bem extensa. Hoje, principalmente para a gente saber se o tecido é de qualidade, primeiramente verificar a fábrica, que seja uma fábrica renomada, que não vai querer entregar uma qualidade inferior, né? Porque já tem um nome no mercado, né? Então, acho que o principal que seja de fábricas, né? Ou fabricantes que já estejam inseridos no mercado já há um bom tempo. E também pela textura, e ainda assim a gente faz testes nesses tecidos depois que eles chegam pra gente. Hoje a gente faz o teste de despigmentação, né? Que eles chamam de migração de cor. Quando a gente tem o catálogo, vou até depois pedir aqui pra minha vendedora, nesse catálogo ele vem ali dizendo as cores que são mais instáveis. Então, estes tecidos, eles devem passar por um teste, porque, como vocês sabem, a gente faz muito conjuntos dual colors, e para esses conjuntos darem certo, para não manchar, tem que ser feito um teste. Ainda assim, dependendo do produto que o cliente usar para lavar as peças dele, ou se ele deixar de molho, pode ainda ocorrer a despigmentação. Então, tem que seguir mesmo a risca ou o modo de lavar para dar certo. Hoje, a principal categoria ali que eu usaria para verificar se esse tecido é um tecido de primeira, na textura já dá pra gente perceber bem, porque são tecidos que tem uma gramatura boa, um tecido que às vezes você vai colocar contra a luz, você não vai estar vendo nada. Esse, por exemplo, um tecido de blusa, ele não teria problema, mas ainda assim tem que ser um tecido bom e que o suor, ele não vai ficar preso aqui, retido, ele vai trespassar pro outro lado e a pessoa vai ficar confortável. O tecido que eu testei e não gostei foram tecidos acetinados. Esses aqui são alguns tecidos que eu já trabalhei e eu não gostei. São tecidos de uma qualidade razoável, porém, pra mim, a gramatura dele é baixa. Tá vendo aqui? É 245. Então, como eu não tinha experiência, eu trabalhei com tecidos de gramatura baixa. Esse tecido, ele é mais mole, marca peça íntima, marca celulite, então não tem boa saída. É um tecido bonito, brilhoso, acetinado, porém, não dá um bom caimento. Então, o meu público é um público exigente, é um público alto padrão. Então, eles não querem tecidos que fiquem desconfortáveis ou que marque ali alguma coisa indesejada. Então, hoje eu não compraria. Eu trabalhei por pouco tempo. Hoje mesmo o trilobal que eu uso, porque esse aqui também é um trilobal, a gramatura dele é 310, porque tem diferença. Vamos dizer assim que foi alguns dos meus erros, né, no começo, trabalhar com tecidos de gramatura baixa. Então as saídas dessas peças não foram boas, foram ruins. Por quê? Porque a gente, diferentemente do que eu faço hoje, eu comprei uma certa quantidade, pequena obviamente, porque nessa época eu fabricava muito pouco, então eu vim aqui e comprei uma quantidade, inclusive comprei essa cor aqui, foi uma das cores que eu comprei. Esse tecido, ele é de uma fábrica boa também, porém, pro meu público não serve. Então teve ali, eu tive uma resistência, as pessoas gostavam, a hora que ia provar, não gostavam no corpo, então não teve saída boa. Então a descoberta dos tecidos veio assim que com o tempo, né? Então como a gente não tinha experiência, nem muita noção, na primeira compra que eu fiz, eu comprei 4 ou 5 tecidos diferentes. Comprei desse, comprei daquele primeiro que eu mostrei, né, que é o microcanelado, comprei desse tecido, que é uma poliamida, né, um tecido fosco, que é dos meus preferidos, e comprei alguns outros estampados. E nisso eu já tive uma noção do que tinha mais saída, porque eu já comecei meio que com um leque um pouco mais amplo. Eu não comecei especificamente com esse tecido ou especificamente com aquele. Desde o princípio foi com mais de um tecido, né, em si. Então ali eu fui vendo a facilidade que eu tinha. Esse aqui demorava. Então esse aqui eu já não vou repetir, eu não vou repetir com tanta frequência. E aí assim a gente se consolidou com o microcanelado e com o suplex de poliamida, né, que é esse fosquinho aqui, que é o que eu
e que eu amo. Assim, eu não me arrependi de ter escolhido esse tecido, porque são testes. Tem muitas marcas hoje consolidadas, inclusive vendem peças aí caríssimas, que trabalham com esse tecido. Porém, eu creio que o público delas são diferentes. Então, pra mim, eu não me arrependi porque foi um teste, foi uma experiência. Hoje, eu talvez até trabalharia com esse tecido, mas em outras peças, em outros artigos. Para conjuntos, ou vamos dizer assim, o meu carro-chefe, a minha curva A, eu não usaria esse não. Hoje o tecido, vamos dizer que seria o mais assertivo, que é o que não tem como ficar sem, o microcanelado que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Principalmente das fábricas que eu uso, porque são microcanelados de uma gramatura boa, com uma solidez boa de cores e com cores, né, lindíssimas. Então assim, não dá para ficar sem. Eu já trabalhei com tecidos importados. Hoje o tule que a gente usa é importado, porque o tule, ele é um tecido muito fluido, muito fininho. Eu vou mostrar pra vocês já já. Porém, o tule nacional, ele tem um preço mais elevado e não tem uma quantidade boa de cores, uma cartela boa. Então, concorrência dele, que vem, por exemplo, da China, é tão boa quanto, a qualidade é tão boa quanto os nacionais, e eles têm um preço melhor e uma cartela melhor de cores. Aqui, esse aqui é um tule, esse aqui é um tule nacional, ele é muito mais caro do que os outros, se vocês quiserem olhar aqui. Esse tule custa R$249 o quilo rende muito, rende, porém, o tule que eu compro hoje é 30% o valor disso daqui. Então, assim, não é um tule que eu uso, porque eu acho que não vale a pena. Até porque a peça, essa terceira peça, a gente gosta de ter uma variedade maior. E não é aquela coisa que a gente vai usar todos os dias. Geralmente a gente vai revezar. Então pode ser um com uma qualidade boa, porém um preço mais acessível. Os tecidos que dão bolinhas, geralmente são tecidos pouco mais, como diria meu pai, mais fraco. Quando o tecido ele é de qualidade inferior, ele tem ali algumas composições que tende a dar bolinha. Então, por exemplo, quando você compra um tecido que tem uma certa quantidade de poliamida, de elastano, de algodão, ele é um tecido mais resistente e ele não, vamos dizer, não dá bolinha. Esse macacão mesmo, eu já tenho, ó, há tempos, intacto, perfeito, como se fosse novo da loja. Então são tecidos que eles em si não têm aqui as tramas que vai agarrar e vai dar bolinha, que vai ficar aquela coisa já surrada no primeiro uso. Então hoje o que pesa pra mim não é o preço em si, é a durabilidade do tecido, porque os meus clientes, como eu disse pra vocês, são clientes alto padrão e eles não querem comprar uma roupa hoje e essa roupa ser usada apenas uma vez. Então tem que ter uma boa facção ali, uma boa modelagem. Esse tecido também tem que ser resistente e bonito, né? Então ele tem que ter uma durabilidade. Às vezes as meninas brincam comigo e falam: Flávia, de onde você arrumou essa roupa? Porque eu tô com roupa de 2 anos atrás. Porque eu falo, gente, minha roupa tá nova, porque eu não vou usar. Eu uso mesmo, uso modelos às vezes que já saiu do catálogo, porque são peças boas, resistentes. E eu tenho inúmeras clientes que têm peças aí de 2, 3 anos. Inclusive vou falar para elas comentarem nesse vídeo aqui para vocês verem. Não quer dizer que o tecido mais grosso é sempre melhor. Isso vai depender, vai ter todo um contexto. Porque se o tecido também for muito grosso, muito rígido, talvez ele deixe a modelagem ali, vamos dizer, engessada. Então ele tem que ter a gramatura ideal. Não pode ser grosso demais e também não pode ser mole demais. Também já trabalhei com tecidos super grossos, espesos, e não ficaram bonitas as peças. Não dá caimento. Eu levo em consideração a sustentabilidade do tecido, sim. Porque esse tecido, quando ele foi feito de uma forma correta e ele também tem uma durabilidade boa, ele só tem benefícios, né? Então só desse tecido ter uma boa durabilidade, ele é um tecido que tem bastante sustentabilidade, porque a pessoa não vai ter que ficar renovando ali o guarda-roupa sempre. Então ela vai gastar menos, poluir menos o ambiente e ter uma peça linda por muito tempo. Os tecidos que a gente usa, eles são adaptáveis. Então são tecidos que quando você transpira, o suor não fica retido e aquela peça fica ensopada ali por muito tempo. Ele é respirável e também quando tá aquele clima mais friozinho, mesmo sendo aquele tecido geladinho, ele retém o calor dentro do corpo. Então um tecido que vai servir tanto num clima mais fresquinho, quanto também num dia de mais calor. Então hoje na Six
a gente usa tecidos que servem tanto para conjuntos, para tops avulsos, para calças avulsas, shorts. Alguns servem até, por exemplo, para um beach tênis, alguma pegada assim. Por quê? Esses tecidos, no final, eles te dão um pouco mais de, talvez ali de respiro, em questão de uma flexibilidade maior. Então você vai poder trabalhar com eles em vários tipos de modelos, em vários tipos de peças. Então não é aquele tecido que você tá ali, esse aqui só dá pra calça, esse aqui só dá pra top. Às vezes a pessoa fala assim, esse daqui, algum vendedor vem me oferecer algum tecido, aí eu falo, não, esse tecido eu não trabalho, a gramatura é baixa, mas fica bom pra você fazer top. Eu não acho viável pra mim hoje comprar um tecido que eu possa fazer exatamente só uma coisa. E a não ser, por exemplo, os tecidos são específicos, tecidos de blusas, tecidos de terceira peças, ainda assim eles têm um leque muito grande dentro da sua categoria ali.